Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e aqui todos os domingos nós compartilhamos a palavra de Deus da liturgia, refletindo um pouco sobre o evangelho de cada domingo. Desde já eu peço que você ajude a gente aí podendo clicar em compartilhar, em curtir e principalmente se inscrever. Seria muito bom. Desde já agradeço aqueles que já o fizeram. Este é o 5º domingo da Páscoa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Poucos versículos apenas. E neste capítulo 13, é bom a gente lembrar, capítulo 13 do Evangelho segundo João, o autor desse evangelho apresenta a última ceia de Jesus com seus discípulos. No quadro evangélico, nós vamos observar que até o último momento, Jesus oferece o seu amor, inclusive ao discípulo que vai traí-lo. Alguns poderiam pensar, mas como que na Páscoa, depois já na ressurreição, celebrando a ressurreição, nós vamos de novo voltar a esse tema da entrega, da morte de Jesus? Na verdade, o que é para ficar em evidência é o amor como mandamento novo. Jesus, então, oferece a Judas, que está sentado na mesa, oferece pão, aquele pão que representa a própria vida de Jesus que ele está entregando. O pão é vida, é alimento de vida. Mas Judas não o aceita. Não recebe, não come deste pão, quer dizer, não assimila e não compreende Jesus. Porque Jesus ofereceu a vida a Judas através desse pão, mas ele preferiu o caminho da morte e sai imediatamente para entregar Jesus. O autor mesmo chega a dizer que Judas se afundou na escuridão da noite. É nesse momento, diante dessa recusa da vida, então, que Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado. E aqui a gente lembra que em todo este 4º evangelho, esta hora de Jesus foi anunciada e por isso é que ele se refere a essa hora com a expressão agora. Neste momento, essa hora está se realizando. Portanto, o autor afirma que agora esta hora está se cumprindo, se realizando. O Filho do Homem agora foi glorificado. Jesus afirma isso, porque depois que Judas saiu para traí-lo, para condená-lo à morte, é porque o amor incondicional é oferecido também ao inimigo. E se manifesta aí nesta hora, nesta capacidade de oferecer amor incondicionalmente, aí se manifesta a glória de Deus. A glória de Deus, então, é a manifestação visível do que Deus é. E o que Deus é? Deus é amor. Mas Deus é amor que se oferece não só aos amigos, a quem nos faz o bem, é amor também aos inimigos, inclusive a esse traidor que recusa o pão e sai para entregá-lo à morte. Jesus fala de si como um filho do homem. O filho do homem foi glorificado. É uma expressão que é muito cara a Jesus e que significa o homem na condição divina. Sim, porque Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Deus na condição humana. E o Filho do Homem é o homem na condição divina. Jesus, quando diz Deus foi glorificado nele, aqui está apresentando uma dinâmica contínua na vida de Jesus, que deve ser também a dinâmica contínua na vida dos discípulos de Jesus, de todo cristão, que é a dinâmica de um fluxo de amor que é amor dado e amor recebido. Amor que vai e amor que vem. Amor doado e amor recebido. Então, quando Jesus diz isso, é isso que ele está dizendo. O amor compartilhado. Depois, Deus o glorificará em breve, fala Jesus, dando-lhe a capacidade de enfrentar a morte. Por isso que Deus o glorificará nesse sentido, quando esta morte não será um fim, mas será o início, porque a morte de Jesus se derramará através dela o Espírito sobre toda a comunidade.
Depois, pela primeira e única vez, Jesus então usa uma expressão cheia de muita ternura, de muito amor com esses discípulos, chamando-os de filhinhos. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, e aqui Jesus está comparando sim os seus discípulos aos seus adversários, às autoridades judaicas. Agora vos digo, para onde vou não podereis ir, porque eles também agirão dessa forma com Jesus, como as autoridades judaicas agiram. Os discípulos não podem ir para onde Jesus vai, por quê? Porque eles podem até estar prontos para morrer por Jesus, como Pedro dirá, se a gente continuasse lendo os versículos, Pedro dirá nos versículos seguintes. Mas eles não estão prontos a morrer como Jesus. Percebem? Morrer por Jesus é uma coisa. Morrer como Jesus não estão prontos, porque não estão prontos para dar a vida como ele dará, e nem com ele, porque fugirão. É por isso então que Jesus diz que agora não podem ir para onde eu vou. Não podem ir para onde ele vai, não podem. Depois vem a conclusão deste extraordinário capítulo, que é então a grande novidade de Jesus. Eu vos dou um mandamento novo. E aqui é preciso perceber que Jesus não está dizendo que dá um novo mandamento, mas dá um mandamento novo. É porque um novo mandamento é só mais um. Agora, um mandamento novo muda tudo. É como se Jesus dissesse assim: vocês receberam e vocês têm aí esses mandamentos de Moisés. Agora eu vou lhes dar o meu mandamento. Vos dou um mandamento novo. O termo que indica novo significa melhor, lá no texto original. Um mandamento melhor, que significa este que deve estar acima de todos os outros, inclusive este que substitui os outros. E, portanto, não é mais um, mas é o mandamento. João havia dito no prólogo desse evangelho que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por meio de Jesus Cristo. Portanto, o novo relacionamento que Jesus estabeleceu com o Pai, e os discípulos não estão nos termos da antiga aliança. Por isso, é necessário uma nova aliança que se expressará num único e novo mandamento. E esse mandamento é novo na medida em que a sua qualidade eclipsa, quer dizer, se sobrepõe sobre todos os outros mandamentos. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É importante perceber que Jesus não fala nos verbos, usando os verbos no futuro. Jesus não diz, por exemplo, eu vos amarei. E o motivo é que Jesus não está anunciando a sua morte, como falei no início, que é o sacrifício total que ele fará na cruz. Isso já está realizado, mas Jesus está constatando, eu vos amei. Não é possível continuar nesta relação com Deus e comigo se não vos amardes uns aos outros. E como é que Jesus nos amou? Na última ceia, segundo João, este amor é quando Jesus se põe a lavar os pés dos seus discípulos. Naquele gesto de Jesus que evidencia que o amor não é verdadeiro, o amor não é real, se ele não se transforma em serviço que purifica a vida dos outros, se ele não sai de si mesmo ao encontro dos outros. E este é o amor que Jesus espera de nós e deixa como testamento aos seus: como eu vos amei, assim amai-vos também vós uns aos outros. Na verdade, então, o serviço é o único distintivo, a única marca dos cristãos da comunidade de Jesus. Porque se servem é porque amam. E se amam, necessariamente servem. É por isso que Jesus então confirma. Nisto, quer dizer, nisto o quê? Nesta maneira, dessa maneira, agindo dessa forma, amando e servindo, servindo e amando. Amar como serviço, servir como resultado concreto, verdadeiro do amor.
Dessa forma, no amor que se faz serviço, é que todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, com essa claríssima declaração, Jesus está excluindo qualquer outro distintivo para os seus discípulos e seguidores como marcas, como selo de seguimento, de pertença. Portanto, não são brasões, não são vestes, não são hábitos, não são símbolos externos ou qualquer outro sinal que se possa usar na vida da igreja, inclusive que usamos, que vai demonstrar, identificar a relação que alguém tem com o Senhor, mas é apenas o amor que se coloca a serviço dos outros. Aí, tudo mais que pudermos trazer em nós como marcas e símbolos fará sentido. Do contrário, não. Portanto, é o amor. Quando se recorre a outros substitutos, é perigo, é um perigo, é um alarme que está dizendo para nós, soando como uma advertência e chama a nossa atenção para o fato de que talvez esse amor que se transforma em serviço ainda não tenha se tornado um hábito, um costume na comunidade cristã, ao ponto de ser o único distintivo, a única identidade dos cristãos. Portanto, Jesus, que o evangelista havia apresentado no início deste evangelho como a palavra de Deus, o verbo que se faz carne, é concebido agora então como palavra de Deus que se formula e se exprime com um único mandamento que abarca todos os demais e que é o mais importante do que todos os outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um grande abraço.